Oi, gente, vou falar sobre o livro, né? É Verônica Decide Morrer. Fala sobre a história da menina, que ela tem uns 24 anos, uma jovem, que do nada ela acorda e decide morrer por overdose. Só que ela não consegue chegar até o fim, porque alguém chega lá e resgata ela. Aí quando ela acorda num coisa pra loucos. É. Aí, gente, lá ela encontra uma amiga, elas viram muito amiga, né? E lá dentro também ela conhece um menino, que ela se apaixona, eles dois se apaixonam. E ele conta pra ela que ele não tá lá por causa que ele é louco, e sim porque ele falou da família dele e tal. E lá, né? Ela tenta fugir com ele, porque eles querem viver uma vida, né, de casal e tal. E aí, né, Verônica descobre que ela tem, tipo, dias contados, meses contados, que ela vai morrer daqui uns meses e tal. E aí ela tenta fugir com ele pra que o final da vida dela seja muito marcante. E aí eles conseguem fugir. E aí ela também descobre que um dia ela pode amanhecer e estar morta. Claro. E, gente, ela consegue fugir com ele e ela vive os dias da vida dela como se fosse o último, entendeu? Eu vou contar o resumo do livro que a minha equipe leu, que se chama Verônica Decide Morrer. O livro trata da emocionante história de uma mulher chamada Verônica, de 24 anos, que, assim como o título nos diz, ela decide tirar a própria vida. Verônica tinha uma vida normal, com pais que a amavam, tinha vários pretendentes. Ela era dona do seu próprio nariz e todo mundo pensava que ela tinha uma vida normal. E o livro que a minha equipe decidiu ler foi Verônica Decide Morrer. Bom, esse livro é de um autor bastante conhecido, que é o Paulo Coelho. Eu tenho um livro físico, mas eu acho que a maioria dos integrantes da minha equipe optou por ler ele em PDF mesmo, até porque durante o tempo, né, o pouco tempo, não deu para conseguir ou até mesmo emprestar o meu livro para cada um deles. O livro é esse. Então, gente, esse livro, eu acho ele tão interessante, e eu sempre imaginei que ele ia despertar a atenção dos meninos para ler. Esse livro, como o título fala, Verônica, a protagonista do livro, em certo dia, em sua vida cansada e de viver a mesmice, né, do dia a dia, ela decide morrer. Só que Verônica, ela aparentemente, na visão dos outros, ela não tinha nenhum problema. Ela era uma menina muito bonita, uma menina muito formosa que sempre chamava a atenção dos meninos. E por conta disso, acabava tendo ali vários namorados, vários paqueros, vários pretendentes. Ela morava na casa juntamente com as freiras, só que isso não impedia ela das noitadas, não impedia ela de sair com seus pretendentes. Só que cansada disso, cansada dessa rotina, cansada de viver sempre a mesma coisa, um certo dia ela toma a decisão de que queria cometer o suicídio, que queria morrer. Então ela toma alguns remédios e ali mesmo tem uma overdose, cai. E por a sua sorte, né, no caso pelo seu azar, né, porque ela queria morrer, uma das freiras vai até o quarto dela, resgata ela e leva ela para o hospital. Quando ela abre o olho, né, ela percebe que sobreviveu à tentativa de suicídio. Só que ela não estava no hospital. Ela estava em um lugar diferente do cenário de um hospital. Ela estava num hospício. Então ela foi mandada para esse manicômio e lá ela encontrou pessoas de várias realidades, diferentes da dela. Viu que havia pessoas que tinham mais problemas, mais graves, vamos dizer assim, do que ela, e que não tinha tentado morrer. E ela, apenas por cansaço da rotina, tentou se matar, tentou desistir da vida. Então ela conheceu várias pessoas de várias realidades diferentes nesse hospício e começa a desenvolver amizade com as pessoas de lá e começa a ter uma amizade mais forte com uma das pessoas mais antigas lá. Essa mulher, no caso, ela não tinha nenhum problema, mas ela se sentia confortada lá no lugar, né? Então, ela recebeu a Verônica. De início, não foi muito com a cara da Verônica, porque todos têm aquele preconceito. Ah, ela era perfeita, porque ela decidiu se matar, a gente tá aqui passando por coisa pior, e ela vai tentar se matar. Mas com o tempo, ela foi conversando com Verônica, vendo o comportamento da Verônica e começando a gostar dela. Elas se tornaram amigas. O nome dela me falha na memória, só que desde esse dia, né, ela começou a ensinar a Verônica coisas diferentes, sabe? Como realmente aproveitar a vida. Não por momentos, porque Verônica,
ela buscava uma felicidade nas pessoas, só que ela mesma deixava de ser feliz sozinha, não conseguia ser feliz sozinha, não conseguia desenvolver a felicidade sozinha. Para ela ser feliz, ela sempre dependia de um companheiro, de um pretendente ou de uma amiga. Então, foi isso com que influenciou o suicídio dela, porque ela não se sentia feliz sozinha, não se sentia feliz com ela mesma, só se sentia feliz se ela estivesse rodeada de pessoas, se ela estivesse rodeada de amigos ou até mesmo com namorados. Enfim, ela, quando ela teve essa amizade com essa mulher começou a ensinar ela algumas coisas sobre a vida e mostrar a realidade das pessoas, no qual era mais complicada e muito mais complexa do que a dela. Nessas conversações que elas tiveram, ela conheceu um paciente, no qual chamou muita atenção dela, porque era um paciente bonito e tal, só que ele tinha uma doença psicológica que fazia com que ele visse coisas e começasse a falar, como posso explicar, começasse a falar coisas do nada, começasse a ver e falar com ele mesmo sozinho. E isso assustava um pouco a Verônica, né? Porque ela não estava acostumada a ver tudo isso. Mas ela quebrou esse obstáculo e começou a ser amiga dele. No começo ela pensou que ele era mudo, porque ele não falava nenhuma palavra com ela. Aí só fazia gestos com ela, né? Aí um dia, nesse hospício, tinha tipo uma sala com piano. Aí um dia ele tava lá lendo, aí a Verônica chegou. Aí ele fez um gesto para que Verônica tocasse o piano. E Verônica foi e atendeu o pedido dele, né? Por bondade dela, foi e atendeu o pedido dele. Aí no final, ele aplaudiu ela e falou com ela. Ela ficou tão surpresa porque tinha sido a primeira palavra que ele tinha falado com ela. E desse dia em diante, os dois se tornaram amigos. Ele contou a realidade dele, que na verdade ele estava ali apenas porque a família dele não queria que ele herdasse uma grande fortuna que eles tinham, e ele era o único herdeiro, e para isso forjaram a doença dele, porque ele também queria seguir uma profissão diferente da que os pais sonhavam que ele seguisse. Ele queria ser pintor, artista, e os pais deles queriam que eles fossem advogados, se eu não me engano. E naquela época, né, ser pintor, ser artista era algo muito cheio de tabu, muito cheio de preconceito. Então eles forjaram a doença dele e fizeram com que ele fosse para um hospício. Aí, quando ele contou isso pra Verônica, né, no outro dia que eles se viram, conversaram, à tardinha, ele teve uma crise. Verônica ficou, tipo, muito apavorada. E ele ficou com muita vergonha, porque... Só que a Verônica não deixou ele. Seguiu ele até a sala de procedimento, né? Que ele ia entrar em tratamento pra ele se acalmar, né? Porque ele tinha ficado um pouco agitado. Tinha tido uma crise, né? Aí, quando ele já tava melhor, né, ele contou mais um pouco sobre como era esse processo. Ela tinha ficado curiosa, né, aí ele contou. Aí, quando foi no outro dia, mas tem um fator muito importante que eu esqueci de ressaltar. Durante esses dias, né, por consequência da tentativa de suicídio, a Verônica ela tinha desenvolvido uma doença no coração e o médico do hospício havia falado para ela que ela só tinha 5 dias de vida. E durante esses 4 dias ela aproveitou bastante, conversou com o Eduardo, que é o nome do jovem que ela tinha gostado lá, conversou com a amiga dela que ela tinha feito e com os outros pacientes que estavam lá. Ela tava com medo de morrer, porque ela, tipo assim, ela tinha visto que viver não era algo tão ruim e que ela tinha cometido um erro, só que já não tinha mais volta, porque ela apenas tinha 5 dias de vida. Aí, no quarto dia, ela chama o Eduardo, né? Vou tentar resumir aqui. Ela chama o Eduardo pra fugir. Aí, Eduardo aceita a ideia, né? Aceita a ideia. E quando os guardas durante a noite ficam distraídos, eles dois vão e fogem. Aí, assim, aí eles vão para um bar no centro, bebem várias garrafas de vinho, dão risadas. No livro tem bem detalhado. E sobe para uma montanha que tem na cidade deles, para eles passarem a noite lá, porque é uma vista muito linda e dá pra ver todas as estrelas lá de cima. Aí os dois vão, dormem lá, sendo que é o quarto dia de vida dela. No quinto dia ela já morreria. E os dois, mesmo bêbados, mesmo embriagados, eles estavam cientes disso, né? Aí no outro dia, né? Eduardo acorda e vê que Verônica continua dormindo e fica com medo, né? Só que chega um guarda e pergunta o que eles estão fazendo e tal. Aí pergunta por que eles tinham dormido lá. Aí Eduardo tenta fingir. E o guarda vai e tutuca a Verônica. Aí fala assim, e por que ela não acorda?
Aí ele fica constrangido e fala assim, não, ela já deve estar morta. Ela tinha poucos dias de vida. Por isso que a gente subiu aqui, a gente queria aproveitar o último dia de vida dela. Aí, quando ele termina de falar, ele percebe que ela começa a se mexer. E ele fica sem entender, mas fica feliz, juntamente com Verônica. Então, no final das contas, essa história de 5 dias foi apenas uma invenção do médico, porque o médico ele estava desenvolvendo um projeto no qual falava que as pessoas elas só dão valor à vida realmente quando estão próximas à morte. Então, Verônica, no livro, ela só começou a dar valor ao que ela tinha, começou a dar valor à vida dela quando ela fica à beira da morte.